Moradores da cidade de Flint, em Michigan, nos Estados Unidos, pedem justiça contra a contaminação de chumbo na água que abastece a cidade. A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, completa 4 anos. Mas agora o processo volta a andar após pressão do STF. Em favelas, são as que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas e com a falta de saneamento básico. Nos últimos anos, o debate sobre racismo ambiental tem se ampliado e alternativas são pensadas e exigidas pelos moradores. Vivemos em um país marcado pela desigualdade social e racial, mas existe um tipo de racismo que nem sempre é falado: o racismo ambiental. Ele acontece quando comunidades pobres, geralmente formadas por pessoas negras ou periféricas, sofrem mais com os problemas do meio ambiente. São lugares onde falta saneamento básico, onde o lixo se acumula, onde enchentes destrói casas e vidas. Enquanto isso, em outras partes da cidade, há limpeza, segurança e cuidado. Essa diferença mostra que o meio ambiente também tem cor e classe social. O racismo ambiental é uma forma de injustiça. Ele não aparece com ofensas diretas, mas com a falta de políticas públicas, com o descaso e com a indiferença. Quando o lixo não é recolhido, quando o esgoto corre ao céu aberto, quando as enchentes atingem sempre as mesmas áreas. Isso é racismo ambiental. É importante entender que cuidar do meio ambiente vai muito além de plantar árvores. É também garantir que todos tenham o direito de viver em um lugar limpo, saudável e seguro. O meio ambiente não é apenas natureza, é o bairro, é a rua, é o lugar onde as pessoas vivem. O racismo ambiental é uma realidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Comunidades marginalizadas, especialmente aquelas de baixa renda e de cor, são desproporcionalmente afetadas por problemas ambientais como poluição, desastres climáticos e a falta de acesso a recursos naturais. Existem muitos exemplos de racismo ambiental em todo o mundo. No caso de Flint, Michigan, a população negra ficou exposta a níveis elevados de chumbo na água potável, causando problemas de saúde graves. No Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho afetou desproporcionalmente comunidades quilombolas e indígenas. O racismo ambiental tem impactos significativos sobre a saúde e o meio ambiente. A exposição de poluentes pode causar doenças respiratórias, câncer e outros problemas de saúde. Além disso, a perda de territórios ancestrais e a destruição de ecossistemas podem ter impactos culturais e espirituais profundos sobre as comunidades afetadas. Mas as comunidades marginalizadas não estão indefesas. Existem muitos movimentos de resistência e luta contra o racismo ambiental em todo o mundo. Esses movimentos buscam justiça ambiental, direitos humanos e a proteção dos territórios ancestrais e ecossistemas. Por que as áreas ricas recebem mais atenção do governo? Por que as comunidades mais pobres sofrem tanto com o lixo e a falta de estrutura? Bem, a resposta está na desigualdade que ainda divide nosso país e no preconceito que muitas vezes é ignorado. O racismo ambiental mostra que nem todos têm o mesmo direito ao cuidado, mas também revela que é possível mudar, começando pela consciência. Quando cada pessoa entende que o planeta é de todos,
começamos a construir justiça ambiental. Olá, bom dia. Meu nome é o professor Antônio Henrique. Eu estou sendo entrevistado aqui pela turma do segundo ano, segundo B, né? Para tratar de um tema que é racismo ambiental, um tema bastante pertinente, né? Que causa aí sérios problemas para a nossa sociedade e o nosso país como um todo, né? E o racismo ambiental, ele escancara uma realidade brasileira, trazendo para o nosso país, para a nossa realidade, né? Das desigualdades sociais que assolam esse país. Todavia, ele evidencia, melhor dizendo, né, as questões voltadas para um determinado segmento da sociedade, principalmente as populações mais carentes, a população negra, as populações quilombolas, né, as etnias, né, dos nossos povos originários, enfim. São questões bastante pertinentes e bastante complexas também para a gente compreender. Existe a necessidade dessa compreensão, porque talvez essa necessidade, né, a busca incessante pelo debate, talvez seja uma forma da gente buscar uma solução ou, no mínimo, né, diminuir essas desigualdades sociais, né? E ela se apresenta de diversas formas. Uma delas, a gente pode tomar como exemplo o nosso estado, Pernambuco, a nossa capital Recife, né? Por exemplo, quando é no período das chuvas, a gente percebe que os bairros que mais sofrem, né, são justamente os bairros que têm uma maior desigualdade ambiental, né? E isso pode ser um elemento para a gente compreender como isso está imbrincado com a estrutura social e como isso também vai influenciar na vida dessas pessoas. No intuito de amenizar, a mobilização ela é fundamental quando a gente traz para a pauta esse debate e busca de forma coletiva resolver essas questões. O meu nome é Fabiano, sou professor de Geografia e a gente vai comentar aqui sobre um assunto que é bastante, vamos dizer assim, complexo, né? Que é sobre o racismo ambiental. O próprio racismo ambiental, ele tem a ver com a própria desigualdade social, né? Aquela má distribuição de renda, aonde leva com que aqueles que venham a, né, ser vítima dessa má distribuição de renda, venha a morar em ambiente, primeiro distante, né, de uma capital, vamos dizer assim, na periferia, inclusive com ausência, né, de alguns setores públicos, né, falta de saneamento, coleta de lixo, e na própria população, o próprio racismo ambiental, quem mais sofre é justamente os negros e de origem também indígena. Então, qual seria a solução, vamos dizer assim, para diminuir esse racismo ambiental? Primeiro, né, diminuir a própria desigualdade social, através de uma melhor distribuição de renda. Quando tiver essa boa distribuição de renda, isso com certeza vai diminuir o próprio racismo ambiental, que é o pivô, né, a própria renda, má distribuição, que leva justamente a esse racismo ambiental. Ok? Então, muito obrigado, viu? Olá, meu nome é Fabiana, sou professora de Biologia e Química,
Estou aqui a convite do segundo ano B para falar sobre racismo ambiental. Bom, o racismo ambiental, ele se estrutura em meio a lugares que vivem à margem, com ausência do poder público. Ausência de coleta de lixo frequente, ausência de saneamento básico, ausência de moradias adequadas, a presença constante de água. Então, a gente observa que certas localidades o racismo ambiental é bem presente. E uma forma de minimizar essa problemática ou exterminar essa problemática seria uma efetiva ação do poder público. Aqui em Recife, a gente observa que a prefeitura às vezes constrói certos habitacionais, mas da forma de estruturar esses habitacionais, até nisso a gente percebe o racismo ambiental. Hoje em dia a gente vê que muitos habitacionais nem lugar para estacionar tem. Isso é uma forma de racismo no ambiente, porque as pessoas que moram ali não podem ter um carro. A gente observa também que não é um local saneado, e sim com um paliativo de fossas sépticas, que eles sabem que para a população não vai atender aquela demanda, aquelas fossas vão estourar. E as pessoas que vão ficar ali vão estar em contato com uma fossa séptica, com vazamento, e dessa forma também gera o racismo ambiental. Outras localidades a gente vê o racismo ambiental se estruturando com a ausência de água. Então a gente vê bairros que a água, dependendo da localidade, a água chega com 10 dias, 15 dias. E outros lugares a gente vê que tem água todos os dias. Então são formas de o racismo ambiental se estruturar em meio à sociedade. Como é que poderia isso ser evitado? De fato, se houvesse políticas públicas de reparação para minimizar essa problemática, porque outra problemática da saúde que a gente observa é a demora da coleta de lixo em certas comunidades, a falta de saneamento básico. Isso gera proliferação de mosquitos. Então a gente observa que certas doenças só existem em comunidades, como a filariose. A filariose é transmitida pelo mosquito, na qual a gente vê que apenas em comunidades onde não há saneamento básico, não há coleta de lixo efetiva, a ausência do poder público faz com que essa doença se perpetue nas comunidades. Então, havendo políticas públicas de saúde, de saneamento, de coleta de lixo, distribuição igualitária de água, minimizaria o racismo ambiental. E um dia esperamos que isso acabe. Falar sobre racismo ambiental é lutar por dignidade, é entender que a cor da pele e o CEP não podem decidir quem vai viver em um ambiente limpo e quem vai viver num ambiente de descuido. Precisamos agir agora com respeito, empatia e compromisso, porque o meio ambiente não é de alguns, é de todos. E cuidar do meio ambiente é também cuidar da vida, da igualdade e da justiça.